Sistemas lineares, parte 2. Agora veremos o método da substituição. Para esse método, isola-se uma das variáveis e substitui ela na outra equação. No método anterior, que é o método da comparação, o que nós fizemos? Nós escolhíamos uma variável, isolávamos essa variável em todas as nossas equações e depois igualávamos essa variável. Nesse método, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar uma variável de apenas uma equação e substituir essa variável isolada na outra equação. Digamos que esse método é uma maneira reduzida do método da comparação para resolver um sistema de equações lineares. Então vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor e fixarem esse método de solução de um sistema de equação linear. Exemplo 1. Resolva o sistema 2x mais 3y igual a 1, que é a nossa equação 1, e 3x mais y igual a 6, que é a nossa equação 2. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos escolher essa equação, que é a equação 2, e vamos isolar a variável y. Por quê? Por opção, nós poderíamos muito bem isolar a variável x, mas nessa nossa equação é mais fácil de isolarmos a variável y, tá? E por que nós escolhemos a segunda equação? Porque também é mais fácil de isolar uma variável, que no caso é a variável y. Porque se nós fôssemos isolar uma variável nessa primeira equação, nós teríamos uma divisão por alguma constante. E nesse caso aqui nós não vamos ter nenhuma divisão, o que vai facilitar a gente na hora de substituir esse valor de y na outra equação. Então temos y é igual a 6 menos 3x, que nós apenas isolamos o y nessa equação 2. E assim obtivemos uma equação 3. Substituindo 3 na equação 1, nós temos a equação 1, nossa, é essa aqui, que é 2x mais 3y igual a 1. Tá? Então, nós vamos substituir a nossa equação 3, que é o y isolado da equação 2. Então, substituindo aquele y que nós encontramos, que é a nossa equação 3, temos que 2x mais 3, que multiplica 6 menos 3x, é igual a 1. Nós fizemos o que aqui? Apenas substituímos o y que nós encontramos quando nós isolamos o y da nossa equação 2. Tá? Não tem dificuldade alguma na hora de substituir o y aqui, hein, pessoal? É a mesma coisa que se eu estivesse substituindo uma constante. Tá? Porém, não é uma constante. Dessa equação, nós temos que 2x mais 18 menos 9x é igual a 1. Assim, temos que menos 7x é igual a menos 17. Então, x é igual a 17 sobre 7. Tá, nós encontramos o valor de x. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o valor de x em qualquer uma das três equações que nós encontramos para encontrarmos o valor de y. Então, usando a equação 3, temos que y é igual a 6 menos 3x, né? Porque nós já encontramos a equação 3, que foi o y isolado da equação 2. E, substituindo o valor de x nessa equação, temos que y é igual a 6 menos 3, que multiplica 17 sobre 7. E, então, y é igual a 6 menos 51 sobre 7. Y é igual a 42 menos 51 dividido por 7. E y é igual a menos 9 sobre 7. Portanto, a solução para o sistema é x igual a 17 sobre 7 e y igual a menos 9 sobre 7. Ou, em outra notação, temos 17 sobre 7 e menos 9 sobre 7, que é a mesma coisa de falar o valor de x e y, respectivamente. Exemplo 2. Resolva o sistema 10x mais y igual a 2, que é a nossa equação 1, e 10x mais y igual a 0, que é a nossa equação 2. Então, utilizamos o mesmo método usado no exemplo anterior para encontrar a solução desse sistema de equação linear. Então, escolhendo a equação 1 e a variável y para isolar, temos y é igual a 2 menos 10x,
e isso nos gera uma terceira equação. Então, nós apenas isolamos o y da equação 1. Observem que, para isolarmos o y na equação 2, seria mais fácil na hora de substituirmos esse y na outra equação, que seria o segundo passo para encontrarmos a solução desse sistema por substituição. Porém, eu optei por isolar o y na primeira equação. Então, substituindo 3 na equação 2, temos a equação 2 é igual a 10x mais y, que é igual a 0. Então, vamos substituir o valor de y que nós encontramos na equação 3 nessa nossa equação 2. Então, 10x mais 2 menos 10x é igual a 0. Dessa maneira, temos que 10x mais 2 menos 10x é igual a 0. Assim, temos que 2 é igual a 0. Chegamos na resposta onde 2 é igual a 0. Como sabemos que 2 nunca será igual a 0, teremos que a solução do sistema é impossível, pois não há valores para satisfazer as equações simultaneamente. Exemplo 3. Resolva o sistema 3x mais 2y igual a 12, que é a nossa equação 1, e 5x menos 3y é igual a 1, que é a nossa equação número 2. Utilizamos o mesmo método usado nos exemplos anteriores, que é o nosso método da substituição. Logo, escolhendo a equação 1 e a variável x para isolar, temos que x é igual a 12 menos 2y dividido por 3. Isso gera para nós uma terceira equação. Então, substituindo a nossa equação 3 na equação 2, temos, nós sabemos que a nossa equação 2 é igual a 5x menos 3y igual a 1. E substituindo a nossa equação 3 na 2, temos que 5 vezes 12 menos 2y dividido por 3, menos 3y é igual a 1. Assim, temos que 60 menos 10y dividido por 3 é igual a 1 mais 3y. Então, 60 menos 10y é igual a 3 mais 9y. Menos 19y é igual a menos 57. Então, y é igual a 57 sobre 19. Dividindo isso, temos que y é igual a 3. Agora, para achar o valor de x, substituímos o valor achado de y em qualquer uma das funções 1, 2 ou 3. Então, usando a equação 2, nós temos a equação 2 é 5x menos 3y igual a 1. Substituindo o valor de y na nossa equação 2, nós temos 5x menos 3, que multiplica 3, é igual a 1. E temos que 5x menos 9 é igual a 1. 5x é igual a 10. E, então, x é igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. Portanto, a solução para o sistema é x igual a 2 e y igual a 3. Ou, em outra notação, 2 e 3, que é a mesma coisa de dizermos que x é igual a 2 e y é igual a 3. Exemplo 4. Resolva o sistema 3x mais 2y igual a 8, que é a nossa equação 1, e x menos y igual a 6, que é a nossa equação 2. Utilizamos o mesmo método usado nos exemplos anteriores, que é o método da substituição. Logo, escolhendo a equação 2 e a variável x para isolar, temos 6 é igual a x mais y, que é a nossa equação 3. Por que nós escolhemos a equação 2 para isolar? Porque se nós fôssemos isolar tanto o x quanto o y, seria mais fácil do que isolar ou o x ou o y na nossa equação 1. Por isso que nós escolhemos a equação 2. E é aconselhável que vocês escolham a equação mais fácil de isolar o x ou o y ou qualquer outra variável. Substituindo a equação 3 na equação 1, temos a nossa equação 1 é igual a 3x mais 2y, que é igual a 8. Então, vamos substituir a equação 3 que nós acabamos de encontrar nessa equação. Dessa forma, temos 3 que multiplica 6 mais y, mais 2y, que é igual a 8. Assim, temos 18 mais 3y mais 2y é igual a 8.
Assim, temos que 5y é igual a 8 menos 18. Então, temos que 5y é igual a menos 10. Dessa forma, y é igual a menos 10 dividido por 5, que é igual a menos 2. Agora, para achar o valor de x, substituímos o valor achado de y em qualquer uma das funções 1, 2 ou 3. Então, usando a equação 3, que é x igual a 6 mais y, temos que x é igual a 6 mais menos 2, x, portanto, é igual a 4. O que nós fizemos? Nós apenas substituímos o valor de x na equação número 3. Eu disse para vocês que é aconselhável que vocês escolham a equação mais fácil de se isolar uma variável. Logo, a solução para o sistema é x igual a 4 e y é igual a menos 2. Ou, em outra notação, temos 4 e 2, que é a mesma coisa dizer que x é igual a 4 e y igual a menos 2. Exemplo 5. Resolva o sistema 2x mais y igual a 2, que é a equação 1, e 12x mais 6y, que é igual a 12, que é a nossa equação 2. Utilizamos o mesmo método usado nos exemplos anteriores. Logo, escolhendo a equação 1 e a variável x para isolar, temos x igual a 2 menos y dividido por 2, que nos gera uma terceira equação. Então, nós apenas isolamos a variável x nessa primeira equação. Seria mais fácil a gente ter isolado a variável y, porém eu optei isolar a variável x para vocês verem que dessa forma pode ficar um pouquinho mais difícil na hora de substituir na outra equação. Substituindo então a equação 3 na equação 2, temos, essa é a nossa equação 2, que é 12x mais 6y igual a 12. Então, substituindo a equação 3, temos 12, que multiplica 2 menos y dividido por 2, mais 6y, que é igual a 12. Dessa forma, temos 24 menos 12y dividido por 2, que é igual a 12 menos 6y. 24 menos 12y é igual a 24 menos 12y. Dessa forma, temos que 0 é igual a 0. Vocês puderam perceber aqui que ficou uma fração multiplicando um número. Porém, se nós tivéssemos isolado a variável y, nós não teríamos um número multiplicando uma fração, que isso facilitaria vocês enxergarem essa multiplicação. Chegamos na resposta onde 0 é igual a 0. Logo, conclui-se que essa igualdade é sempre verdadeira. Sendo assim, o sistema linear terá infinitas soluções. Como eu já disse para vocês, no exemplo número 5, quando nós estudamos solução de sistemas lineares por comparação, sempre que vocês chegarem em algo do tipo 0 igual a 0, o sistema de vocês terá infinitas soluções. Agora vamos estudar o nosso terceiro caso, que é a adição. Nesse caso, estudaremos o sistema até achar uma maneira de zerar uma variável, ou seja, somaremos uma equação com a múltipla de uma outra equação a fim de cancelar uma variável. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, dentre todas as equações, escolher uma equação, multiplicar ela por algum número, que essa multiplicação posteriormente nos permita a cancelar algum monômio dessa equação com um monômio de uma outra equação, e depois vamos somar todas as equações a fim de cancelarmos alguns monômios que possuem uma variável do nosso sistema. Então, exemplo 1. Resolva o sistema 2x mais 3y igual a 1, que é a nossa equação 1, e 3x mais y igual a 6, que é a nossa equação 2. Então, primeiro passo, nós precisamos escolher uma variável na equação para zerá-la, observando seus coeficientes. Então, vamos observar essas duas equações do nosso sistema. Se nós observarmos a equação 2, nós podemos ver, se aqui fosse menos 3y e nós somássemos com a equação 1, nós teríamos que isso seria igual a 0. Então, o que nós podemos fazer para que esse monômio seja igual a menos 3y? Então, vamos ver posteriormente o que nós vamos fazer.
Escolhendo a variável y e a equação 2, iremos fazer o seguinte. Temos que em 1, o coeficiente que acompanha o y é 3. Logo, precisamos que em 2, o coeficiente de y seja menos 3, a fim de zerá-los. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa equação 2 por menos 3. Nós multiplicamos toda a equação por menos 3, e então teremos o seguinte. 3x mais y igual a 6, né, que é a nossa equação 2, e multiplicaremos por menos 3. Portanto, a equação 2 ficará assim. Menos 3 vezes 3x, temos que é igual a menos 9x. Menos 3 vezes y é igual a menos 3y. E menos 3 vezes 6 é igual a menos 18. Então, nós temos uma terceira equação, que é igual a menos 9x menos 3y, que é igual a 18. Assim, o sistema ficará 2x mais 3y igual a 1, que é a nossa equação 1, e menos 9x menos 3y igual a menos 18, que é a nossa equação 3. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos o nosso sistema inicial com as equações 1 e 2. Nós observamos que se a equação 2 tivesse um menos 3y, na hora que nós somássemos as duas equações, nós poderíamos cancelar o 3y da equação 1 com o menos 3y da outra equação. Então, sendo assim, nós analisamos já o nosso sistema, nós identificamos o monômio que nós poderíamos cancelar um com o outro e multiplicamos uma das equações pelo número do qual nós poderíamos cancelar um monômio das duas equações. Assim, obtivemos uma equação 3, né? E substituímos essa equação 3 no lugar da nossa segunda equação. Então, temos agora esse sistema. Somando as equações, teremos a seguinte situação. Então, agora nós vamos somar as duas equações para que nós possamos cancelar o monômio 3y com o monômio menos 3y. Então, vamos fazer 2x menos 9x igual a menos 7x. 3y menos 3y igual a 0y. E 1 menos 18 igual a menos 17. Dessa forma, nós obtivemos uma quarta equação. E agora vocês podem observar, essa quarta equação possui apenas uma variável, que é o x. Por que só uma variável? Porque o y multiplica 0, então ele é 0. Então, se nós temos apenas uma variável na equação, nós podemos encontrar o valor dessa variável. Então, isolando o valor de x na equação 4, teremos menos x é igual a menos 17 dividido por 7. Então, sendo assim, x é igual a 17 dividido por 7. Por quê? Porque eu multipliquei por 1 desse lado e desse lado, e aí eu fiquei com um x positivo do lado esquerdo e um número positivo do lado direito. Para encontrar o valor de y, é só substituir o valor de x em qualquer uma das equações, igualmente nos outros métodos. Então, vocês puderam perceber que os três métodos que nós vimos até agora mudou a forma de nós encontrarmos o valor da primeira variável. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos o valor de uma variável, nós podemos substituir essa variável em outra equação, que vai nos permitir achar o valor de outra variável ou vai nos ajudar a isolar uma outra variável, tá? Então, vocês podem substituir o valor da variável que vocês encontraram em qualquer uma das equações que vocês encontraram ao longo dos passos que vocês desenvolveram. Escolhendo a equação 1, então, teremos, como já disse, poderia ter escolhido qualquer uma das equações, tá? 2x mais 3y igual a 1, né? Que é a nossa equação 1. E substituindo o x nessa equação, temos que 2 vezes 17 sobre 7 mais 3y é igual a 1. E teremos, então, 34 sobre 7 mais 3y igual a 1. Então, 3y é igual a 1 menos 34 sobre 7. Dessa forma, 3y é igual a menos 27 sobre 7. Então, y é igual a menos 27 sobre 21. E simplificando isso, temos que y é igual a menos 9 sobre 7. Portanto, a solução do sistema é x igual a 17 sobre 7 e y igual a
menos 9 sobre 7. Também podemos colocá-la nessa notação, que é a mesma coisa de dizer que x é igual a 17 sobre 7 e y é igual a menos 9 sobre 7. Exemplo 2. Resolva o sistema 2x mais 2y menos 2z igual a 6, é a nossa primeira equação. X menos y mais 3z igual a 3, é a nossa segunda equação. E menos y mais z igual a 2, é a nossa terceira equação. Iremos utilizar o mesmo pensamento do exercício anterior, porém para 3 variáveis. Vocês puderam perceber que nesse exemplo nós temos 3 variáveis e 3 equações. Então, iremos utilizar o mesmo pensamento do exercício anterior, porém para 3 variáveis. Escolhendo as duas primeiras equações para a primeira aplicação do método e x como a variável zerada, temos que em 1 o coeficiente que acompanha x é 2. Logo, precisamos que em 2 o coeficiente de x seja menos 2, a fim de zerá-los. Então, vou voltar aqui para vocês verem melhor. Aqui, se o coeficiente aqui é 2 e eu quero zerar o x das duas primeiras equações, eu tenho que ter um menos 2x aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 2. Então, a equação 2 se dá por x menos y mais 3z igual a 3, e eu vou multiplicá-la por menos 2. Então, a equação 2 ficará assim. Menos 2 vezes x é igual a menos 2x. Menos 2 vezes menos y é igual a 2y. Menos 2 vezes 3z é igual a menos 6z. E menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. E nós temos, assim, uma equação número 4. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir essa equação número 4 no lugar da nossa equação 2, já que nós multiplicamos o menos 2 na nossa segunda equação. Assim, o sistema ficará 2x mais 2y menos 2z igual a 6, que é a nossa equação 1. Menos 2x mais 2y menos 6z igual a menos 6, que é a nossa equação 4, que nós substituímos ela no lugar da equação 2. E menos y mais z igual a 2, que é a nossa terceira equação. Então, somando as duas primeiras equações, teremos a seguinte situação. Para zerar a nossa variável x, nós temos que somar as duas equações. Então, 2x menos 2x é igual a 0x. 2y mais 2y é igual a 4y. E menos 2z menos 6z é igual a menos 8z. E 6 menos 6 é igual a 0. Assim, temos uma equação número 5. Reescrevendo o novo sistema, temos 4y menos 8z igual a 0 e menos y mais z igual a 2. Porque agora, nesse novo sistema, eu tenho apenas duas equações? Porque essa equação 5, por eu ter somado as duas primeiras equações do nosso sistema e obtido uma única equação, eu vou substituir essa única equação que eu tive no lugar das duas equações que eu somei. Vamos pensar para um número qualquer. A partir do momento que eu somo dois números qualquer, eu transformo eles em um número só. Então, para uma equação, é a mesma coisa. A partir do momento que eu somei duas equações, eu vou obter apenas uma equação. Então, essa única equação que eu obtive, eu vou substituir no lugar das outras duas. E a nossa terceira equação permanece porque ela não tinha entrado no outro processo de soma que nós acabamos de realizar. Observe, então, agora que se multiplicarmos a equação 3 por 4 e somar a equação 5, conseguiremos encontrar o valor da variável z. Por quê? Porque nós temos que o coeficiente de y na equação 5 é 4. E se o coeficiente de y na equação 3 for menos 4 e nós somarmos essas duas equações, nós vamos conseguir zerar a nossa variável y. E dessa maneira conseguiremos encontrar o valor da nossa variável z. Então, sendo assim, multiplicando a equação, temos menos y mais z igual a 2, multiplicado por 4. Ficamos com 4 vezes menos y igual a menos 4y.
4 vezes z igual a 4z. E 4 vezes 2 igual a 8. E assim chegamos em uma sexta equação. Agora, para zerar os coeficientes de y, nós vamos somar a equação 5 com a equação 6. Então, somando as equações 5 e 6, teremos a seguinte situação. 4y menos 8z igual a 0, mais menos 4y mais 4z igual a 8. Então, 4y menos 4y igual a 0y. Menos 8z mais 4z igual a menos 4z. E 0 mais 8 igual a 8. Então, temos uma equação número 7 agora. Temos uma variável apenas e dessa forma conseguiremos encontrar o valor de z. Então, da equação 6, conclui-se que menos 4z igual a 8, portanto, z igual a menos 2. Por quê? Porque 8 dividido por menos 4 é igual a menos 2. Substituindo o valor de z em 3, temos... Então, substituindo o valor de z na equação 3, temos, antes de mostrar para vocês como vai ficar, eu poderia também ter substituído o valor de z na equação 5, tá? Porque aí eu vou obter o valor de y. Se eu tivesse substituído o valor de z em qualquer uma das outras equações, eu não conseguiria achar o valor de uma equação em específico. Eu conseguiria isolar uma equação e depois, através daí, encontrar os outros valores. Mas é muito mais difícil fazer por aí. Então, é mais fácil que vocês substituam o valor de z em uma equação que tem duas variáveis e uma delas seja o z. E aí, você vai ter apenas uma variável na sua equação e vai possibilitar você encontrar o valor dessa outra variável. Então, eu optei por substituir na terceira equação. Então, temos menos y mais z igual a 2, que é a nossa terceira equação. Substituindo menos 2 no lugar de z, temos que menos y mais menos 2 é igual a 2. Então, y é igual a menos 4. Substituindo os valores encontrados nos passos anteriores em 1, temos, aí sim, quando nós temos dois valores de variáveis encontrados, eu posso substituir em qualquer outra equação que eu obtive durante o processo. Tá? Então, eu optei em substituir na equação 1 e dessa maneira nós temos a equação 1 é igual a 2x mais 2y menos 2z igual a 6. Então, substituindo menos 2 e menos 4 nos valores de z e y, temos 2x mais 2 que multiplica menos 4, menos 2 que multiplica menos 2 é igual a 6. Dessa forma, temos 2x menos 8 mais 4 igual a 6. Então, 2x é igual a 6 mais 8 menos 4. 2x é igual a 10, né? Porque se somarmos 6 mais 8 e subtrairmos 4, nós temos que 2x é igual a 10. Dessa forma, temos que x é igual a 5, porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, a solução para o sistema é x igual a 5, y igual a menos 4 e z é igual a menos 2. Ou podemos escrever nessa outra notação, que é a mesma coisa também, que dizer que x é igual a 5, y igual a menos 4 e z igual a menos 2. Observem que para três variáveis nós fizemos o mesmo processo, porém nós tivemos que multiplicar uma variável por um número mais de uma vez para chegarmos em uma equação que tivesse apenas uma variável. Então, se vocês encontrarem um sistema de equações lineares desse tipo de 3 ou de 4 variáveis e 4 equações, façam dessa maneira também. Vocês têm outras maneiras de fazer, mas se vocês optarem fazer por soma, é apenas seguir esses passos, ir cancelando as equações até que vocês cheguem em uma equação com apenas uma variável. E na próxima parte, que é a parte 3, nós vamos começar com lei de Cramer.